coração para amar, para perdoar e sentir. Olá, querido amigo do programa Um Coração para Amar, estamos de volta com o nosso programa na sua reestreia hoje, como você pode perceber com o nosso novo cenário. É aqui que durante as próximas semanas, meses, anos, nós vamos levar para você muito mais sobre a nossa paróquia, sobre as nossas pastorais, sobre os nossos movimentos, mas também muito mais da Palavra de Deus. E que bom que você está ligado conosco. Que bom que você parou um pouquinho do seu tempo para ouvir a Palavra de Deus, para conhecer um pouquinho mais da nossa fé. E hoje nós vamos receber dois convidados mais que especiais. O Renê e também o Wagner, da Comunidade Eterna Misericórdia. Vão partilhar conosco um pouquinho da realidade da comunidade, vão nos situar dentro da vida da comunidade. E vocês vão perceber que é um projeto de Deus, um projeto bonito, mas que também precisa da sua ajuda para que eles possam manter este projeto, que é um projeto de recuperação de pessoas. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Obrigado mais uma vez por estar neste momento junto conosco, ouvindo-nos e também ouvindo um pouquinho da Palavra de Deus. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir agora o Evangelho de São João, no capítulo 14, versículos de 1 a 11. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesses, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Quem me viu tem visto o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, e eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa destas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão do programa Um Coração para Amar, neste final de semana o Evangelho nos coloca no caminho de Jesus. Jesus que veio a este mundo mostrou-nos um caminho a ser seguido. Na verdade, Jesus é o caminho que nós devemos seguir. E é neste caminho que nós encontramos a segurança das nossas vidas. É seguindo o Cristo que nós encontramos o caminho seguro para a vida eterna. Porque Ele é o nosso bom pastor, Ele é o nosso alimento, alimento que nos garante vida eterna. Ele é o caminho que o Pai quis nos propor para que nós pudéssemos chegar até Ele. Quando Jesus esteve no meio de nós, Ele nos mostrou como seguir este caminho. Na verdade, o caminho de Jesus é um caminho que passa pela doação, pela entrega, pelo amor aos irmãos, como foi durante toda a vida de Jesus. Foi uma vida de entrega, foi uma vida de busca pelo outro. Em todos os momentos, em cada encontro que Jesus teve, Ele revelou este caminho de amor, este caminho de verdade. E é neste caminho que nós somos convidados a trilhar, seguindo os mesmos passos de Jesus. Padre Zezinho nos canta uma canção que nos ensina muito a respeito de Jesus, a como seguir este Jesus. É ter as mesmas atitudes que este Jesus teve ao caminhar no meio de nós. Devemos amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. É seguindo este caminho de amor, é seguindo este caminho de fé que nós vamos fazer a nossa experiência de Deus. Não devemos perturbar os nossos corações, afligir os nossos corações quando nós estamos em Deus. Para aquele que está em Deus,
Deus, pela força do seu Espírito Santo que veio com a sua ressurreição, tira do nosso coração as nossas preocupações vãs e exageradas. Aqueles que estão em Deus conseguem superar as adversidades da vida, os sofrimentos da vida, porque nele está a presença do próprio Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nos coloca a caminho, é esse Espírito Santo que nos faz cada vez mais sermos melhores. E essa é a mensagem de Deus para nós, a mensagem deste final de semana. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade e Ele é a nossa vida. No próximo bloco, nós voltaremos com o programa Um Coração para Amar e hoje teremos a presença do Renê e do Wagner da comunidade Eterna Misericórdia. Até mais! Uma criança me parou. Estamos de volta com o nosso programa Um Coração para Amar, nessa nossa reestreia aqui com o nosso novo cenário, um programa voltado para você das redes sociais. Nós estamos hoje uma visita muito importante que vai também nos alegrar neste momento e também vai contar um pouquinho da história da vida deles junto com a Casa Eterna Misericórdia. Então queremos acolher o Renê e o nosso amigo Wagner, que vão hoje falar um pouquinho para nós sobre a Casa Eterna Misericórdia. Renê e Wagner, como iniciou então a Casa de Acolhimento Eterna Misericórdia? Então, a nossa casa deu início em 2006, através do Bruno e do Richard, o Rick. Os dois jovens começaram a fazer um trabalho na cidade, acolhendo algumas pessoas que estavam abandonadas. Isso surgiu no coração dos dois a partir do momento que eles participavam da Santa Missa, frequentavam a igreja, mas o coração ainda estava inquieto, vendo as pessoas abandonadas pelas ruas, numa situação precária. Então, juntaram eles e um grupo de amigos e resolveram fazer algo a mais. Juntaram o pessoal aqui na JK, hoje onde é o Getsemane, e começou ali, ainda era uma construção, começou a juntar a população ali de rua, servindo algumas refeições, com a ajuda dos vizinhos. Então, começou a acumular algumas pessoas ali e as pessoas começaram a ajudar, vendo a iniciativa daqueles dois jovens. Algumas pessoas de início acharam que aquilo era um pouco de loucura, um entusiasmo somente de alguns jovens, mas outras pessoas viram que ali tinha muito da verdade, um pouco daquilo que Jesus prega e mostra que nós devemos fazer. Então começou esse trabalho ali na JK em 2006, e foi passando por vários episódios ali. Um dos episódios que ficou marcado ali na JK foi que um policial, a paisana, investigava ali a região e viu que sempre num determinado horário do dia havia um acúmulo de moradores de rua naquelas dependências. E um certo dia as polícias cercaram o local, adentraram o local e foram direto no Bruno. Encontraram o Bruno lá dentro e aí foram fazer uma abordagem nele. E de repente o policial colocou ele na parede, foram sondar os bolsos dele e encontrou um volume no bolso. O policial falou assim: olha, a casa caiu para o seu lado e tal, achando que ele era algum chefe de um tráfico, alguma coisa, e estava alimentando eles através da droga. Só que o policial enfiou a mão no bolso dele e tirou um terço de Nossa Senhora. Naquele momento o policial ficou emocionado, sentiu muito tocado com aquela situação e ele falou que naquele momento ele entendeu tudo que estava acontecendo ali. O Bruno na época tinha idade para ser filho dele, e naquele instante ele sentiu que ele não acreditava em Deus, mas a partir daquele momento ele passou a acreditar através daquele gesto que aqueles jovens estavam fazendo. Outra história bastante interessante também, que foi bem no início da jornada assim, do trabalho do Rick e do Bruno, foi um dia que bem na praça, o Bruno subindo, tinha um morador de rua que sempre os dois conversavam. E o Bruno, subindo a praça, ele chegou a um determinado local, ele passou por esse morador de rua
e ele sentiu muito forte no coração que ele devia novamente voltar para conversar com ele. Voltando para conversar com esse morador de rua, ele puxou um assunto falando, porque era mês de junho ou julho, estava bem frio, perguntou se ele estava com fome, se ele estava com frio. O morador de rua relatou para ele que realmente estava com fome. Então o Bruno convidou ele para subir, para que eles pudessem comer alguma coisa. Só que o Bruno, na época, ele era franciscano e tinha um voto de pobreza. Então não carregava consigo nada de dinheiro. E como eles foram subindo até um determinado local, o Bruno falou: poxa, e agora? Eu não tenho nada para pagar esse alimento que eu prometi a esse morador. Chegando nesse determinado local, assim, próximo à entrada, ele achou no chão uma nota de R$5. Foi o dinheiro que ele precisava para pagar esse alimento para esse morador de rua. Depois ele alimentou e os dois desceram novamente para a praça. E no meio do caminho o Bruno retirou uma blusa marrom que ele tinha ganhado da mãe dele, que ele gostava muito, e deu para esse morador de rua, e os dois se despediram e foram embora. Depois de algum tempo, alguns dias, 2, 3 dias, a família do Bruno morava aqui no centro, ali numa rua ao lado do centro. Esse morador de rua, batendo de porta em porta, bateu justamente na porta da casa dos pais do Bruno. A mãe do Bruno recebeu ele e, de repente, quando viu aquela situação e reconheceu a blusa, ela ficou um pouco inquieta, pensando no que poderia ter acontecido por aí ele estar com aquela blusa, se o Bruno tinha sido assaltado, se tinha acontecido alguma coisa de mal. Ela ficou um pouco agitada e começou a questionar aquele morador de rua. O morador falou assim: calma, minha senhora, deixa eu explicar para a senhora o que está acontecendo. Há poucos dias atrás eu estava ali na praça, eu estava com um pote de veneno no bolso e a minha intenção era descer para a praça da estação e me suicidar, porque eu via que a minha vida já não tinha mais sentido, já não tinha mais razão para viver. Mas o seu filho passou por mim, me ofereceu o que comer e o que vestir. Naquele momento eu joguei fora aquele veneno e pensei comigo: ainda vale a pena viver, porque ainda tem alguém que se importa comigo. E assim começou o trabalho, que foi alugar uma casa e depois passaram para um sítio, até que chegamos agora no bairro da Ponte Alta, né, a zona rural, onde está a sede atual. Né? Foi um terreno doado, vamos dizer assim. É uma história bem interessante também, né, porque na época o Bruno e o Rick foram visitar o terreno porque ficaram sabendo que queria vender o terreno. Na época o terreno estava sendo vendido por mais de R$100 mil. E a Eterna Misericórdia, ela não tinha condições de comprar esse terreno. Mas mesmo assim o Bruno entrou em contato com o dono e falou que se ele pudesse esperar um pouco para que tentasse alcançar esse dinheiro. O Bruno fez alguns eventos, se eu não me engano foi aqui no Clube de Lavras, e conseguiu arrecadar R$300, foi o total de dinheiro que ele tinha. Esse dono do terreno chamou novamente o Bruno e questionou o que ele queria fazer com o terreno. O Bruno explicou que ele queria uma casa para acolher justamente essas pessoas que estavam abandonadas. O dono do terreno falou assim: o quanto você tem no bolso agora, neste momento? O Bruno tirou R$1 do bolso. Falou assim: então não estou te dando esse terreno, eu estou te vendendo ele por R$1. Né? No mesmo momento, o próprio dono do terreno foi até o cartório e ainda pagou mais R$5 mil para transferir o terreno para o nome da Eterna Misericórdia. Onde algum tempo ficou se juntando recursos e começou, com a ajuda da população de Lavras, a construir onde é a sede atual hoje, né? Onde nós estamos vivendo. Então já faz mais ou menos 5 anos que a gente está em construção, né? E há 4 anos, de 3 a 4 anos, que a gente está com o pessoal acolhido, né, nesse sítio que citou ali na Ponte Alta. Que história muito bonita, realmente a gente pode perceber pelos testemunhos que é uma obra de Deus, né? É um toque de Deus, um cuidado de Deus para com os seus, para aqueles menores, para os mais desprovidos de recursos, mais abandonados, prediletos do Pai.
Bonito. E como é que vocês mantêm aquela casa? Nós percebemos pela tua fala que a casa já veio na providência. E como vocês mantêm aquela casa hoje? Quantos recuperandos vocês hoje têm atualmente dentro daquela casa? Então, atualmente nós temos em torno de 60 pessoas acolhidas e a casa toda, desde o princípio, ela é totalmente custeada por doações, né? Pessoas que se identificam com o trabalho, pessoas que doam alimento, dinheiro, material de construção, material de higiene, todo tipo de recurso é bem-vindo na casa. A casa, esse ano, ela fez 11 anos da sua fundação. Então, nesses 11 anos, a gente vem acolhendo as pessoas gratuitamente, né, auxiliando. E no começo da casa, a casa iniciou somente com moradores de rua. Só que com o decorrer do tempo, os moradores de rua foram mudando. Antigamente, o morador de rua era aquela pessoa de 40, 50 anos, que já não tinha mais a sua família, que estava com o uso de álcool e abandonado no mundo, na cidade, e vem pessoas de outra cidade. Mas hoje mudou a realidade do morador de rua. O morador de rua hoje é uma população mais jovem, né, e dependente do crack, né, do álcool e do crack. Então, a comunidade Eterna Misericórdia teve que se adaptar também a essa nova realidade. Hoje, a Eterna Misericórdia, ela atende em 2 casas, né, onde que nós acolhemos também o dependente químico, né, junto com o morador de rua, e nós desenvolvemos esse trabalho. Mas todo esse trabalho é feito somente através de doação. Dentro desses 11 anos, a gente tem acolhido, nos nossos dados já passaram em torno de 1.000 pessoas pela casa que já receberam algum tipo de ajuda, nem que seja uma alimentação, um pouso, uma roupa limpa, né, porque as realidades são bem distintas. Muito bem. Pelo que você me disse, vocês então têm mais de uma casa naquele espaço ali. Como funciona o processo, né, de recuperação de uma pessoa que entra ou que deseja entrar na casa Divina Misericórdia? Então, como a gente está acabando de falar, agora foi no dia da misericórdia, né, há 15 dias atrás mais ou menos, nós viemos já há algum tempo estudando como que nós poderíamos melhorar o nosso acolhimento, levando as pessoas a encontrar Deus, encontrar uma nova vida e voltar para a sociedade dignamente, voltar para o trabalho, voltar para a sua casa, cuidar dos seus filhos, né? Então, nós pesquisamos, estudamos e fomos vendo a realidade nossa. Visitamos algumas casas, inclusive uma que é referência no Brasil, chamado Fazenda Esperança, em Guaratinguetá, do Frei Hans. Fomos lá visitar e vimos a necessidade de ter uma segunda casa, uma casa de triagem, onde as pessoas chegariam, fazer todo o processo de desintoxicação, né? A gente trabalha com mais afinco nesses primeiros 3 meses que a pessoa fica nessa casa, onde ela tem um pouco menos de contato, né, com o mundo externo, né, sendo que a casa não proíbe ninguém de desistir do tratamento. Nós fazemos parte de uma comunidade terapêutica, né? Nós temos que deixar isso bem claro à população. Nós não somos uma clínica, nós somos uma comunidade. Comunidade é onde trabalham as pessoas de forma livre. Elas estão lá de livre e espontânea vontade, né? Agora, a clínica terapêutica já é um outro trabalho, onde precisa de psiquiatra, através de remédios e assim por diante. Então, nós somos uma comunidade terapêutica. Nesses primeiros 3 meses na comunidade, a gente tem todo um trabalho voltado para desintoxicação da pessoa, não só desintoxicação do corpo, mas da mente, dos sentimentos da pessoa, porque a pessoa chega lá, a gente brinca lá, brinca não, é uma realidade, a pessoa saiu da rua, mas a rua ainda não saiu dela.
né? Ela está com as falas da rua, ela está com o pensamento da rua, ela está com a maneira de falar da rua. Então, nós fazemos essa desintoxicação e a pessoa ali ela vai entendendo se é realmente aquilo que ela quer, para depois ficar mais 6 meses na outra casa, que é a sede hoje, onde nós vamos finalizando o nosso tratamento. Já é uma parte da onde a gente começa a ressocializar, onde a gente permite a pessoa fazer visitas à família, né? Onde ela consegue ter mais contato com a família, ela pode receber mais visitas. Então, nesses últimos 6 meses, já parte para um processo de ressocialização, né? Então, por isso que ela foi dividida em 2 etapas, a primeira etapa e a segunda. Muito bem, Renê. Renê, vocês também fazem, né, Wagner, vai falar um pouquinho para a gente agora, trabalhos espirituais, não só para quem está lá, vamos dizer assim, os internos, mas também para a comunidade que mora, tanto aqui em Lavras, mas também que mora ali mais próximo, Novo Horizonte, ali da Ponte Alta também. E vocês estão organizando agora um evento, né, para os próximos dias. Gostaria que vocês falassem um pouquinho deste evento para a gente. Boa noite. A Comunidade Eterna Misericórdia, né, ela, além de acolher, conforme o Renê disse, tantos irmãos nossos, né, abandonados pela vida, escravos do crack, né, ela busca também um meio de conscientizar a comunidade, não só lavrense, como das cidades circunvizinhas, né, do amor ao próximo, né, da comunhão com Deus, da comunhão cristã, né. O nosso próximo evento vai ser agora dia 28 de maio, né? Vai ser o quê? Um convite cheio de amor a toda a população, aos nossos amigos, né, das nossas cidades circunvizinhas, né, onde, né, nós temos como lema transformar o seu lar por meio de Nossa Senhora, né, transformar o seu lar no encontro com Jesus por meio de Nossa Senhora. E o tema é justamente, né, a passagem de Lucas capítulo 1, versículo 46. Minha alma glorifica o Senhor. Com certeza, um dia abençoado, né, onde nós vamos fazer um aprofundamento espiritual, né, conhecimento, haverá pregações, louvor, né, haverá Santa Missa de encerramento, né, haverá adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, um dia cheio de graça, de espiritualidade, do encontro pessoal de cada um com Deus, né. Desde já convidamos a todos, né, que possam nos prestigiar nesse momento, né. Lá também haverá, né, um delicioso almoço, né, Renê? Isso. Uma deliciosa feijoada, né? Também para poder agregar fundos para a comunidade, né? Porque as doações vêm, né? Mas só nós e Deus sabemos o aperto que passamos. Então, todos nós somos convidados, no próximo dia 28, a participarmos de um dia de oração neste Kairós, lá na Eterna Misericórdia. Renê, só para encerrar, não sei se você tem algum telefone que você possa dar para que as pessoas possam entrar em contato com você, se alguém que quiser ajudar a fazer algum tipo de doação, até mesmo se depois tiver uma conta, o número de uma conta bancária, se você deixar para a gente vai colocar também depois aqui embaixo, também que as pessoas possam ver e quem quiser depois fazer alguma ajuda, alguma contribuição, possa também dirigir até vocês. Sim, o nosso contato lá com a Eterna Misericórdia é no fixo 38260068, repetindo, 38260068. Também nós temos uma página no Facebook, né, nas redes sociais, né, e temos os telefones particulares também, que depois a gente vai deixar para estar colocando aí tanto o meu quanto o do Bruno. Só para me inteirar um pouquinho o que o Wagner está falando, né, padre, uma coisa que a gente tem despertado essa necessidade, nós temos vindo nesses 11 anos, que acolher não significa só aquela pessoa que está ali na rua, com a falta do alimento, de uma veste limpa, de um banho. As pessoas nós hoje precisamos de acolhimento. Nós precisamos de abraço, nós precisamos de uma palavra de carinho, de força, né? Muitas vezes eu tenho deparado dentro da casa Eterna Misericórdia familiares mais doentes do que o próprio acolhido, né? E nós, por isso, estamos fazendo vários eventos. Para quê? Para que a família, as pessoas, né, possam se encontrar consigo mesmo, encontrar com o Senhor, dar um motivo para a vida, um motivo para voltar a sorrir,
As pessoas hoje têm andado tão carentes, tão vazias de si mesmo, né? Então, esse é o intuito da Eterna Misericórdia, é um acolhimento total, abraçado. Como a igreja nos abraça, vocês, Padre Cristiano, nos abraçou, né? Hoje nós somos parte da igreja, nós também temos essa missão de abraçar a população, os familiares, aqueles que estão abandonados. E nesse ato da gente abraçar as pessoas, nós também somos abraçados, né? O que mais ganha nessa história toda somos nós, né? Que somos beneficiados com toda essa obra de Deus. Quero agradecer então ao Renê e ao Wagner pela presença. Deus abençoe muito vocês, e você é um convidado também para ajudar nessa obra. Deus abençoe você, e nós voltaremos no próximo bloco com a nossa adoração ao Santíssimo. Deus abençoe. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Estamos de volta com o programa Coração para Amar, na presença do nosso Rei, do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Na liturgia de hoje, ou na leitura do Evangelho de hoje, Ele nos convidou a nos aproximarmos dEle, porque Ele é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. E nós queremos te pedir, Senhor Jesus, na Tua presença, rendendo graças ao Teu santo nome, que Tu venhas em nosso auxílio, venha auxílio às nossas vidas. Nós pedimos a vossa proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. E nós queremos rezar por você que neste momento está assistindo este nosso programa Coração para Amar. Queremos rezar pela sua família, pelas suas necessidades, pedindo que nosso Senhor Jesus Cristo chegue ao vosso coração e chegue também à vossa vida. Que mediante o teu caminho e as dificuldades que advêm no teu caminho, o Senhor Jesus seja a sua fortaleza, que Ele seja o teu Senhor, Ele seja o teu Deus. Não existe neste mundo nenhum sofrimento, nenhuma dor que nós não ultrapassamos, que nós não superamos, quando Jesus se faz presente nas nossas vidas. Ele nos fortalece, Ele nos revigora e Ele nos ensina que o caminho da verdade, da justiça e da paz é o caminho do seu coração. Deste coração que agora nós adoramos, que nós amamos e que nós veneramos. Neste coração que deu a vida por nós, que doou sua vida na cruz por causa de nós. E eu quero pedir através desta bênção que Deus chegue ao seu coração, ao coração da tua família. E convido você também, se você puder, parar um pouquinho neste momento e colocar diante de Deus a tua intenção, pedindo que o Senhor possa te abençoar, te fortalecer e que Ele seja o Deus do impossível para aquilo que é impossível na tua vida. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros. Estamos encerrando o programa Coração para Amar desta semana. Obrigado você pelo seu carinho. Obrigado a você por ter gastado um pouquinho do seu tempo para ouvir a mensagem deste final de semana. E como aviso, neste dia 21 teremos o show com Eliana Ribeiro, lá no Espaço Cereto. Você também é o nosso convidado a estar presente conosco. E reforçando então o convite também do Renê e do Wagner para dia 28, Cairós, na Comunidade Eterna Misericórdia. Muito obrigado a você pelo carinho, obrigado porque você esteve ligado conosco. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até semana que vem.
coração para amar,